Salve, salve, rapaziada. Hoje teremos um leg day pela frente. Olha quem tá me olhando ali. Eu tô com uma visita aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Mas, então, vou tomar meu cafezinho da manhã aqui. Eu geralmente, ó, meu café da manhã atualmente, ele está em 6 ovos. 6 ovos não, 6 fatias de pão, tá? Porque assim, na verdade, não é. O meu café da manhã não são 6 pães, 4 ovos, não. Só que por algumas coisas que tem no café da manhã e tal, a gente fiz umas substituições para, primeiro, conseguir comer mais pão, que eu gosto muito de pão. E segundo, porque tinha aveia, né? Nessa última vez que aumentaram as calorias, tinha aveia. E eu não me dou muito bem com aveia. Se eu como muita aveia, eu tenho que, o tempo todo, né, sai daquele jeito, tá ligado? Eu não preciso falar aqui, né, é inconveniente, vou até comer aqui zoado. Mas, então, eu fiz algumas substituições e tal. Então o café da manhã tá mais ou menos isso. Vocês vão ver agora, 6 pães, 6 fatias de pão, 4 ovos e tal. Mas, requeijão, que eu tenho 30 gramas, e é isso, basicamente. E uma fatia de queijo. Só que a parada é que se eu como, eu geralmente separo. Então, tipo, eu acordo bem cedo, sei lá, umas 5, tem dia que eu acordo 4h50 e tal. E aí, eu não como assim que eu acordo, porque senão depois eu fico com muita fome. Então eu fico em jejum até agora, ó, são 10h58, 11 horas. Então eu tô em jejum desde 8 horas da noite de ontem até agora. E aí sim que eu vou fazer a minha refeição, esperar mais ou menos uma horinha e aí eu vou treinar. Às vezes eu divido o café da manhã em 2. Então eu quebro ele em 2, como 3 fatias de pão e 2 ovos, depois mais 2 e mais 3 fatias de pão, umas 8 e depois, sei lá, umas 11 por aí. Depende do horário que eu vou treinar, depende do meu foco no trabalho. Então hoje eu consegui, ou do estudo, enfim, hoje eu consegui sentar e tipo, eu tava bem focado assim e nem tive tempo para lembrar que eu estava com fome. Então eu fui direto e parei agora, eu vou comer de uma vez. E assim, eu não sei se você tem dificuldade para fazer dieta, mas eu acho que o grande segredo da dieta é você ter um nutricionista ou uma nutricionista que faça um acompanhamento tipo realmente individualizado. Não uma parada, porque a minha primeira experiência com nutricionista não foi muito boa. Justamente por isso, porque não era uma parada muito individualizada, era meio que um PDF pronto assim, e inclusive eu tive bastante problema. Eu fui parar no hospital porque, sei lá, com 60 quilos eu comia 3 quilos de arroz no dia, enfim, era um absurdo e tipo, beleza, minha digestão não estava bem e era papel do nutricionista entender isso e não entendeu, continuou aumentando caloria, aumentando quantidade de comida, volume e deu ruim no final. Então, e era difícil de seguir, porque eu simplesmente não aguentava mais comida. Não é nem por questão de tava com vontade de um docinho, eu não tenho muita vontade de doce nem nada. Mas, cara, às vezes, tipo, nessa época eu tava na faculdade, né? Minha primeira vez que fui no nutricionista. Eu voltava da faculdade, meia-noite, começava a comer, eu ia terminar 1 da manhã, porque eu não aguentava mais empurrar. Já teve vez que eu vomitei depois de tentar empurrar a comida. Então, eu acho que o grande segredo é você ter acompanhamento de um profissional que faça com que você consiga seguir dieta. É parte da tarefa do profissional fazer com que você consiga, do nutricionista no caso, fazer com que você consiga seguir a dieta, saca? Então, tipo, não é simplesmente o cara te passa um negócio e você é um robô, uma máquina e você tem que seguir e se você não segue o problema é seu. Não, faz parte do trabalho do cara fazer um plano que faça com que você tenha mais facilidade para seguir. Óbvio que aí você não pode jogar toda a responsa nele e falar, mas assim, é um trabalho em conjunto seu e dele, sacou? Então hoje eu tenho um total de 0 dificuldade para fazer dieta, assim, porque eu gosto muito das coisas que eu como, gosto muito, até em preparação, quando eu fiz a preparação agora, no meio do ano, eu não tive, assim, muita dificuldade, só no último mês que realmente estava bem puxado, eu estava me sentindo bem cansado e tal, um pouco mais mal-humorado, mas no restante, cara, 0 problema para seguir dieta. E eu acho que essa é uma grande dica, é uma grande sacada para que você consiga meter o shape que você quer fazendo dieta, porque você precisa fazer dieta para isso, né?
E aí é fazer com que a dieta se adeque à sua rotina e às suas preferências, tá ligado? Eu terminei de ler esse livro aqui que eu falei nos últimos 2 vídeos, acho que a gente comentou sobre ele. Eu terminei de ler e, cara, foi bastante proveitosa, assim, foi bem útil essa leitura. Eu refleti bastante e eu sinto que já impactou e eu acho que vai ter um impacto duradouro, assim, na minha vida esse livro. Inclusive eu tô pensando em fazer uma aula lá pro Hipertrofia Neural, pra nossa comunidade, sobre esse livro, para vocês entenderem o que ele fala, até porque, principalmente no começo, e a galera que eu conheço que tentou ler esse livro, não conseguiu, porque principalmente no começo ele tem uma linguagem, não é nem uma linguagem, mas enfim, é um pouco difícil, é um pouco custoso, e todas as pessoas, na verdade, não é nem a maioria, todas as pessoas que eu conheço que tentaram ler esse livro não terminaram, pararam, acharam muito chato, mas ele tem uma reflexão muito importante, então até por isso que eu acho que eu vou fazer uma aula lá para trazer as reflexões que ele colocou para vocês lá, para quem tá na comunidade, enfim, para que vocês, se tentarem ler e não conseguirem, por sei lá quaisquer motivo, ou não entendeu, ou achou um saco, conseguirem pegar pelo menos a reflexão que é muito importante e interessante. E que, inclusive, se você quiser entrar na comunidade, o link vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Mas enfim, eu terminei de ler esse livro aqui e, cara, a minha visão sobre o tempo ósseo, sobre a minha produtividade, sobre o meu trabalho mudou bastante, mudou drasticamente. Antes eu era o tipo de pessoa, não sei se você é assim, se você for assim, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu era o tipo de pessoa que, cara, enquanto eu tô acordado, de olho aberto, eu acho que eu tenho que estar trabalhando. Então, chegou a níveis extremos, assim, de eu querer trabalhar enquanto eu tava dirigindo, aproveitar o tempo do trânsito para trabalhar, vou almoçar na casa da minha avó no domingo, levo o computador para, trabalhar enquanto eu converso com ela. É um absurdo isso, velho, é um absurdo. Até porque, se você... eu preciso entregar tal coisa até hoje à noite. Mano, aí beleza, você dá uma ripada lá, dá um sprint e faz. Só que eu levava sem nem ter o que fazer. Eu levava pra sentir que eu estava trabalhando, eu não posso ter um tempo livre. Aí eu arrumava alguma coisa pra fazer e muitas vezes essa coisa nem é de fato produtiva, nem vai render bons frutos, etc. Era mais só para eu ter a sensação de que eu estava produzindo, essa produtividade maluca. E aí no livro ele coloca que a gente vive a era de exploração mais perigosa da história, embora não pareça, né? Porque a gente já teve em momentos da história explorações, cara, sem igual. Só que o que ele fala é que hoje a gente é ao mesmo tempo o explorador e o explorado, o opressor e o oprimido. A gente é o senhor de nós mesmos, saca? Então, a gente não percebe isso que é o perigo, porque a partir do momento que a gente é o opressor e o oprimido, essa relação de exploração passa desapercebida e se acentua ainda mais. Então, eu comecei a rever o meu tempo ósseo, a minha gestão de tempo, produtividade. Tenho tentado, então hoje, por exemplo, eu ia comer e com certeza eu ia voltar e sentar pro computador, ficar produzindo, ficar trabalhando até a hora de ir pro treino. Hoje eu acho que eu vou tomar esse cafezinho, fazendo minha leitura, que normalmente eu lia só assim que eu acordava. Então hoje eu acho que eu vou tomar esse cafezinho fazendo a leitura desse livro aqui, que é o livro novo que eu comecei agora que eu terminei, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, dos russos, que eu já falei que eu quero me aventurar aí na literatura russa. E é isso, aí vou fazer a leiturinha ali, ficar um tempinho ósseo, pensando, talvez um tempo olhando pro nada, olhando pra janela, e depois me arrumo pra gente ir treinar. Acabou o pão, aí é um momento triste, onde sobra só as bundinhas, tem que comer. Peraí. Aí, tô saindo agora. Hoje eu tava pensando em tentar... Muito abaixo. Eu tava pensando em tentar fazer
um agachamentozinho pêndulo, pelo menos, velho. Tô com saudade de fazer um leg, não sei, eu tô com saudade de fazer... já encheu o saco, tá ligado? Só fazer cadeira extensora, a nórdica reversa e aquele agachamento lá que, tipo, nem é de fato um padrão de agachamento, tá ligado? Mas eu não sei, velho, corre o risco de eu fazer e, pô, depois ficar com muita dor. E aí não é bacana, tá ligado? Porque da última vez que eu tentei fazer isso, eu fiz um legzinho e depois eu fiquei zoado, não conseguia nem andar. E além de correr o risco de estragar o treino inteiro, né? Porque se eu fizer porque na teoria seria o meu primeiro exercício, se eu fizer como primeiro exercício, corre o risco de depois eu ficar com uma dor absurda e não conseguir fazer mais nada. Mas não sei, eu vou tomar essa decisão até lá. E é isso, inclusive eu tava lendo agora, ali no café da manhã que vocês viram, algumas pagininhas do livro, e ele comentou que é uma ficção, né, é uma história, coisa que eu não lia muito antes, eu lia só mais livro técnico e agora eu tô mesclando entre livros técnicos e ficção, porque eu acho que dá pra gente aprender bastante com ficção também, porque o ser humano, a nossa espécie, aprende muito com histórias. E ele comentou sobre homeopatia, que por curiosidade é uma coisa que é piada interna entre eu e alguns amigos meus que gostam de evidência, que dão a devida importância para as evidências, porque a homeopatia é um bagulho completamente absurdo. Eu não sei se você tem alguém na sua família que usa, ou você mesmo usa, e aí se você que usa foi mal, mas cara, a gente não só não tem evidência, como tem evidência de que não funciona. E o que mais me deixa revoltado é, pô, sei lá, minha tia quer usar homeopatia com o dinheiro dela, beleza, só que a homeopatia tá no SUS, velho. Eu pago, você paga, com o nosso dinheiro público, a gente paga um tratamento que é comprovadamente ineficaz. Tá lá escrito, otário, na testa de todo mundo, de todos os brasileiros que pagam imposto para financiar um bagulho que todas as pesquisas que não são fraudulentas e que são decentes apontam para que não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que placebo, é a mesma coisa que sei lá o quê. Porque é simplesmente água, velho. Então isso me deixa um pouco revoltado. Ai, começar com a panturrilhazinha pra não pular, tá ligado? Nossa, mamãe. Flexionar. Oh. Vamos ver, lancei 2 plaquinhas de 20. Beleza. Mano. Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer de maluco. Só que eu não vou botar muito peso. Até porque, por eu não fazer nenhum movimento, nenhum padrão de agachamento tem um bom tempo, o meu glúteo deve estar mais fraco que o da minha avó. Então, até porque eu não faço nenhum exercício isolado. Eu só treinava glúteo nos padrões de agachamento, que envolvem a articulação do quadril, então eu treino o glúteo também. Nesse caso aqui, e como eu tô sem fazer, tem, sei lá, pelo menos uns 4 meses. Então, mano, eu nem vou tentar botar muita carga. Tipo, eu vou colocar menos carga, se precisar fazer mais repetição pra levar até a falha, eu vou fazer. Eu lancei mais 5. Já falei isso? Lancei mais 5.
Mano, ficou pesado. Eu já fiz uma série de trabalho. Tipo, tudo bem, a questão do glúteo, tudo bem que não tem muito torque pro quadril aqui. Quase nada pelo fato do meu quadril não projetar para trás e tal, mas ainda assim tem um pouquinho de extensão do quadril. Eu tô fazendo pilates, né? E, cara, o meu glúteo tá extremamente fraco. Tipo, tem vezes que eu não consigo levantar o peso da minha própria perna, saca? Então, tipo, quase não tem torque pro glúteo aqui, pro quadril aqui. Mas, tipo, mesmo assim, o meu glúteo tá muito fraco. Então, mas é isso. Aí aqui vocês veem que eu coloco meu pé bem para baixo da plataforma, porque a intenção é ter mais flexão no joelho, dar mais ênfase pro quadríceps. Tipo, a galera, quando faz os padrões de agachamento, leg, agachamento no Smith ou, sei lá, no hack, tipo, tende a jogar o peso lá pra frente. Talvez você consiga botar mais peso e tal, só que seu joelho flexiona menos e não é a ideia. A ideia é maximizar a flexão do joelho, porque quem estende o joelho é o quadríceps. Então, bora. Vocês viram? Tipo, cheguei até a falha. Quer dizer, até a falha não, mas provavelmente muito próximo da falha. E só que eu fiz bastante repetição. Então, tipo, dá pra colocar mais carga. Eu acho mais difícil treinar com carga mais baixa e mais repetição. Desde que você chega até a falha muito próximo dela, o resultado é o mesmo, tá? Mas, sei lá, eu tô inseguro de botar muita carga. Eu fiz 2 séries e, tipo, eu não tô sentindo nada. Não sei se depois eu vou sentir, porque tem vezes que a última vez, na verdade, que eu fiz... Pera aí, que eu não aguento mais ficar agachado, deixa eu arrumar aqui. A última vez que eu fiz o leg, eu não senti muita coisa na hora, mas depois eu fiquei com bastante dor, mano. Foi, tipo, piorando cada vez mais, tá ligado? Então vamos ver. Eu ainda vou fazer mais uma aqui. Mas eu acho que eu tô com a sensação de que não vai doer depois, não. Aí, outra coisa também do meu pé, da posição do meu pé, vocês veem que eu deixo ele mais fechado. Porque conforme você vai abrindo, você vai aumentando a contribuição do adutor. E a ideia aqui é tentar enfatizar o máximo possível o quadríceps. Então, pô, se eu abrir a perna, eu consigo colocar mais carga, eu consigo treinar melhor o meu ego. Mas não é a intenção, sacou? Por isso eu jogo o pé bem embaixo da plataforma e um pouco mais fechado. E não tem nenhum problema. Quem te falou isso precisa de um terapeuta, um psicólogo, sei lá, precisa de um manicômio. Mas não tem nenhum problema você, brincadeira, tá? Brincadeira, fui grosseiro agora, perdão. Mas não tem nenhum problema você passar o joelho da ponta do pé, isso não existe. Pô, por que você pode dobrar o cotovelo, por que você pode dobrar o quadril e não pode dobrar o joelho? Não tem nenhum sentido isso, tá? Então, coloca o pé bem embaixo, deixa ele um pouco mais fechado. Também não me preocupo em prol de
aumentar a minha amplitude, maximizar a flexão do joelho. Também não me preocupo se o meu calcanhar subir um pouquinho, sair um pouquinho da plataforma. Tá? Sem terrorismo postural, sem... Vambora mandar mais uma aí. Here at WINT, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits. Still fucking with you. Still waters one deep. Still swimming on the D.I. Still doing that shit like still drink that nigga. AK nigga. Before I roll the block, can't keep it home a lot. It's my frequent spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block. These ladies, they say how. The haters say great, but on pop, nigga, my last album was the Chronic. They wanna know if we still got it. They say raps change. They wanna know how I feel about it right now. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my lips, still fucking the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a couple of creeps. Still got love for the streets, weapon 213. Still beat back, still doing my thing. Cause I'm not paying too much to this game. Representing for the gangsters all across the world. E aí eu fiz, cara, eu não tô sentindo dor até agora. Eu não sei se depois eu vou começar a sentir dor. Da outra vez, eu comecei a sentir dor depois. Tipo, na hora eu senti um pouco, mas foi piorando depois. Mas agora eu acho que eu já estaria sentindo um pouco de dor, tá ligado? E eu não tô sentindo nada até agora. Mas fazia tempo, mano. Uns 4 meses que eu não fazia um padrão de agachamento legal assim. E foi bom, foi bom. Pra mim, o pêndulo é tipo o rei dos padrões de agachamento, tá ligado? Porque, pensando em quadríceps, óbvio. Porque ele é o que provavelmente nele o seu quadril não é projetado para trás, igual num agachamento no Smith, por exemplo. Então aí já tem um ponto positivo, que a gente tem menos torque para articulação do quadril, quase não tem demanda para o glúteo, o músculo que estende o quadril. Não tem torque para os segmentos da coluna, pelo encosto, ali pela forma do apoio. Ou seja, menos massa muscular envolvida na tarefa, a gente consegue flexionar bastante o joelho. Então eu gosto pra caramba do pêndulo. Se eu pudesse escolher um padrão de agachamento só para fazer para sempre, pensando em enfatizar o trabalho do quadríceps, seria com certeza o pêndulo. E assim, desculpa, velho, mas fazer padrão de agachamento meiotinha, metadinha, até minha avó faz. Até minha avó botar 800 kg no leg, vou fazer meio movimento, tá? Bora, essa vai ser a primeira série de trabalho. Pô, eu sou fã desse tipo de máquina, velho. Tem os 3 anelheiros. E você consegue manipular o perfil certinho do jeito que você quer. Bem. Ai, nossa.
Mano, uma cagada que eu vejo que a galera faz quando tenta fazer esse ajuste de inclinar o tronco para frente, que a gente já falou em outro vídeo para que serve, basicamente para expor o posterior de coxa um comprimento maior, é que a galera, quando ao invés de flexionar só o quadril, flexiona a coluna ao invés do quadril. Só que isso não muda o comprimento do posterior de coxa. O que muda é flexionar o quadril, porque ele cruza tanto a articulação do joelho quanto a articulação do quadril. Mas não tem nada a ver com a coluna. Então, se só flexionar a coluna para frente assim, ó, não vai mudar nada. Você tem que flexionar o quadril. Então, você deixa a coluna reta e aí flexiona o quadril. Aí sim, você vai alongar mais. E na maioria das vezes, quando a gente treinar os músculos em grandes comprimentos, que, pelo que parece, não necessariamente todos, não dá pra gente fazer essa extrapolação ainda, mas pelo que parece, vários músculos se beneficiam adicionalmente de serem treinados em grandes comprimentos. Beleza, isso aí a gente já falou bastante. Só que o ponto é que quando você treina eles em comprimento mais alongado, provavelmente você não vai sentir tanto aquele pump, aquela queimação. Normalmente a gente sente mais isso quando a gente treina os músculos justamente no comprimento oposto, no mais curto possível ou próximo disso. Então, por exemplo, você vai sentir bem mais o músculo espremer, aquela sensação de queimação de pump quando você faz, sei lá, tipo uma rosca Hércules com o braço aqui em cima, uma rosca concentrada, do que quando você faz uma rosca com o ombro em hiperextensão, sei lá qual é o nome em inglês dessa parada, nome vendável. Mas essa sensação não tem nada a ver com hipertrofia, sacou? Sentir queimação, sentir pump. Então, essa parada de conexão mente-músculo, você tem que sentir queimar, você tem que não sei o quê, não tem nada a ver. O músculo simplesmente precisa fazer a função para a qual ele nasceu para fazer. Fazer a função que ele nasceu para fazer. Sei lá como que constrói essa frase no português gramaticalmente correto. Então, cara, se o teu posterior flexiona o joelho e você está flexionando o joelho, ponto. Não importa se você está sentindo ele queimar, se você está sentindo ele no pump, ele não sei o quê. Então, se você seguir isso, buscar essa sensação, talvez você se perca no caminho, porque talvez você escolha exercícios que na maioria das vezes talvez nem sejam os que mais maximizam a hipertrofia, justamente pelo que eu acabei de falar, mas você acha que sim, pelo que você sente, sacou? Treinar com mais repetições também faz você sentir mais pump, mais queimação, só que não necessariamente é o que resulta em mais hipertrofia. Se você fizer uma série de 30 repetições e deixar 5 na reserva, sei lá, por exemplo, você vai sentir mais queimação do que se você colocar mais carga, com mais intensidade e fizer 5 repetições, por exemplo, levadas até a falha. Você provavelmente vai sentir mais queimação na série com 30 repetições, só que se você deixou 5 na reserva e na outra que você colocou mais carga e fez 5 repetições máximas, chegou até a falha, você provavelmente vai colher mais resultados, mais estímulo para hipertrofia significativo, né, nessa série de 5. Então, é um erro você ficar buscando essa sensação de queimação. Bom, mais uma vez, velho, acabou a bateria do celular, enquanto... Acabou não, tipo, sobrou o celular, velho. Quando eu gravo, vai muito rápido a bateria. Tem que trazer um power bank pra gravar, ou preciso largar a mão de ser pão duro e comprar uma câmera, né? É uma boa opção também. Aí eu mandei mais uma extensãozinha de quadril ali, um stiff, vai. Só que, quer dizer, é um stiff, só que unilateral ali com halter, porque pela hérnia eu não tenho conseguido fazer o stiff normal, tá louco? Se eu fizer isso aí eu fico 5 semanas sem andar. Mas aí quando eu faço ele unilateral com halter, ou seja, a magnitude da carga, a carga total
que eu levanto é bem menor, então pelo fato de eu tirar uma perna do jogo. E aí pra coluna isso acaba não me doendo se eu faço com essa unilateral, com menos carga. Aí depois fiz a cadeirinha adutora, 2 séries e é isso. E sobre essa parada que eu acabei de falar, de câmera, de coisa, cara, eu não sei se dá pra perceber, acho que dá pra perceber pela qualidade dos vídeos, pela qualidade, sei lá, enfim, o ângulo das paradas, que eu tive que cagar pro perfeccionismo, eu tive que largar a mão do perfeccionismo, senão isso aqui não sairia, senão o canal do YouTube não sairia nunca. Já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, abrir um canal aqui no YouTube, porque eu acho que a gente consegue trocar uma ideia um pouco mais muito mais profunda do que no Instagram, que eu tenho só 1 minuto para falar as coisas, e aí se eu faço um conteúdo um pouco mais denso, com um pouco mais de informação, não entrega. Então aqui eu sinto que dá pra gente aprofundar um pouco mais e ser menos simplista e reducionista. Por isso eu queria fazer há bastante tempo. Só que eu sempre ficava nessa, mas eu não tenho uma câmera. Mas eu... E assim, as câmeras que eu vi pra comprar, pelo menos as que me recomendaram, são bem caras. Inclusive, quem manjar aí de câmera e souber uma boa e barata, pode me mandar aí, ou lá no direct do Instagram, ou comentar aqui. Mas... E aí eu falei, mas eu não tenho câmera, mas roubaram meu tripé, porque eu falei, né, que roubaram meu tripé na Iron, e aí eu tô sem tripé, mas aí sei lá o que, tipo, e aí eu nunca teria feito o canal, tá ligado? Se eu ficasse me apegando ao perfeccionismo. Só que o que mais importa na real é a ideia que a gente troca aqui, é o conhecimento que eu tento agregar com os vídeos, é a motivação que eu tento, o pinguinho de motivação a mais para vocês treinarem, lerem, sei lá, velho, estudarem. E é isso que vale, mais do que tipo se a qualidade da imagem tá 100% perfeita, se o ângulo tá 100% bom. Então, cara, eu tô gravando do meu celular, que é um iPhone 11, já tá no 17, tá ligado? É um iPhone 11, o bagulho acaba a bateria no meio, várias vezes eu tenho que limpar o armazenamento enquanto eu tô gravando, aí eu apoio o celular no chão, na minha garrafa, então é zero perfeccionismo. E isso eu tinha muito. O perfeccionismo me travava e me brecava de fazer muitas coisas antes, porque eu esperava tá tudo perfeito pra começar, mas nunca tá tudo perfeito, tá ligado? E aí eu li um livro que chama, em inglês chama Guerra da Arte, a tradução em português ficou horrível, a arte, como que, não, eu não lembro agora a tradução em inglês, mas depois eu falo pra vocês. Mas é um livrinho, cara, muito pequeno, muito pequenininho mesmo, assim, você lê, em uma vez você vai no banheiro, você lê. E ele é do Steven Pressfield, eu não tô lembrando, cara, o nome, mas lá ele explica uma força misteriosa que ele chama de resistência, que é uma coisa que tenta parar, é uma força que tenta parar a gente quando a gente tenta colocar projetos em prática, projetos que você quer tirar do papel. E quanto maior é esse projeto, quanto mais grandioso mais virtuoso, sei lá o que, mais essa força se impõe, tenta se impor contra a gente, e ela aparece usando diversos disfarces. Um deles é o perfeccionismo. Mas eu não vou começar porque eu vou esperar tá tudo perfeito, porque não sei o que. Então vou terminar esse vídeo aqui com uma recomendação, que é: cague para o profissional. Olha a dislexia, brincadeira, não tem isso aí, eu acho. Mas cague para o perfeccionismo. O perfeccionismo é só a resistência tentando te parar e tentando fazer com que você não coloque os seus projetos em prática. Então, cara, tipo, chuta a bola, tá ligado? Chuta a bola e depois tu corre atrás dela, velho. Começa, depois você melhora. Começa, depois você dá um jeito de arrumar, depois você investe numa câmera, depois você investe no tripé. Mas eu não falo muito bem, quero começar a gravar conteúdo, mas eu não falo muito bem. Velho, começa, ninguém começa bom, tá ligado? Comecei, se pegar o meu primeiro vídeo da vida, vai ser péssimo. Então, velho, começa. Meu celular não é bom, eu não tenho microfone, eu não sei o que, velho, começa, tá ligado? Começa e depois você vai atrás de arrumando as coisas. Se você esperar tá tudo perfeito, você nunca vai começar. Então é isso, fechar esse vídeo, mais um leg day feito. Agora eu vou almoçar e voltar a trabalhar. E até o próximo vídeo então. Tamo junto.